Oi, gente, e aí, como é que nós estamos? Vamos à continuação a nossos estudos das preposições em inglês. Então, vamos lá. Hoje, qual preposição que a gente vai focar? A gente vai focar no to, ok? Com função de preposição. Por quê? Vamos lembrar, você sabe que, na verdade, o to, ele é, na verdade, em inglês, duas palavras diferentes, ok? Quem sabe qual que é a primeira? O to pode ser o quê? Quem lembra? O to pode ser o indicador do quê? Do infinitivo. E o que é infinitivo em inglês, gente? Infinitivo, vamos falar no português para depois você entender no inglês. No português, o verbo está no infinitivo quando ele não é conjugado. Então, quando ele está com a terminação com a letra R. Falar, cantar, dançar, pular, isso é infinitivo. Só que no inglês não tem o R no final do verbo, então tem quem? Tem o to. Se o to vem antes do verbo, ele mostra que o verbo está no infinitivo. Então o to, ele pode ser usado para mostrar que a próxima palavra, que é o verbo, está no infinitivo. Então numa frase, ele pode ser usado para indicar o infinitivo. Então um exemplo puro do verbo, seguido, seguindo o to. Então seria, por exemplo, to speak, que é falar, ou to write, que é escrever, tá certo? Então essa é a primeira função do to. Mas o to tem outro significado também. O to também pode ser uma preposição. E quando ele é preposição, ele tem dois casos para ele. Ele pode vir seguido de um substantivo, vem ele em seguida no final, alguma parte da frase após ele vem um substantivo, ok? E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu posso falar assim, she's gone to the beach. Então, quer dizer, ela foi à praia. Então, to, preposição, e depois o to, beach, que é o substantivo. Ok? Outro exemplo, eu posso falar assim, I look forward to summer. Então, eu mal posso esperar para o verão chegar. Então, to, preposição, summer é o substantivo, ok? Agora, quando to, ele é preposição, além dele ser seguido por um substantivo, tem a outra situação, que é a situação para qualquer preposição que nós vimos na aula anterior, ok? Quem perdeu a aula anterior, dá uma olhada, procura, primeira aula. Ele pode ser seguido por quê? Por um verbo que vem na forma de ing, na forma do gerúndio, tá certo? Isso eu expliquei na aula anterior, então dá uma olhadinha na aula anterior para você pegar, e não ficar perdido. Então, eu vou falar algumas expressões comuns aonde isso acontece, ok? Aonde o to vem seguido de um verbo com ing, um verbo no gerúndio. Então, por exemplo, se eu falo look forward to, o verbo que vem depois do to vem com ing. Eu posso falar object to, mesma coisa, ing, be used to, e eu posso usar também prefer to, ok? Agora, quando eu uso prefer to, gente, lembre que as duas palavras são usadas juntas para fazer uma frase comparativa, tá certo? Então, sempre eu formo uma frase comparativa. Então, por exemplo, eu prefiro azul a vermelho, eu prefiro, alto a baixo. Então, é para fazer uma comparação, ok? Então tá bom demais. Agora eu vou dar uns exemplos, para a gente finalizar a aula. Vou dar uns exemplos a seguir, usando esses que eu falei agora, essas sentenças. E eu vou dar uma com a sentença usando o substantivo, ok? E depois eu vou trazer a mesma, só que usando o verbo na forma do ing, tá certo? Para vocês entenderem, para vocês verem, compararem as duas situações. Então, por exemplo, vamos começar com look forward to. Então, eu posso falar assim, primeiro com substantivo. I look forward to your next call. Então, assim, eu mal posso esperar para receber sua próxima ligação. E aqui o to,
Quem que é os que veio junto com ele? No final veio o call, que é o substantivo. Então, primeira frase, substantivo. Agora vou dar uma usando look forward to com o verbo, ok? Então, posso falar assim: I look forward to hearing from you. Então, mal posso esperar para ouvir, né, notícias suas, para ouvir, né, você me ligar alguma coisa para dar notícia. To hearing, verbo escutar, hear, só que aqui com ing, ok? Então, eu não vou falar to hear from you. Então, to hear tá errado. To hearing, que é o correto, ok? Vamos usar uma com object to. Do you object to Sunday work? Então, to Sunday, né? Você tem alguma objeção quanto a trabalhar no domingo? Então, to Sunday, Sunday, substantivo. Agora vamos usar uma com o verbo. Do you object to working on Sundays? Você tem alguma objeção de trabalhar aos domingos? Então, to working, com ing, ok? Outro exemplo, I'm not used to London traffic. To London, London é substantivo, então não estou acostumado com o tráfego de Londres. Ou eu posso falar, I'm not used to driving in London. To driving, com ing, verbo, né, após o to. Então não estou acostumado a dirigir em Londres. Outro exemplo, I prefer the seaside to the mountains. Então usa prefer and you to, tá vendo? You to, mountains. Mountains, substantivo. Ou eu posso falar assim, I prefer swimming to walking. Então eu prefiro nadar do que caminhar. Então swimming com ing, to walking, que é caminhar, ok? E é isso aí, gente. Então, eu acho que ficou claro, né? Deu para vocês entenderem. To, então, pode ser usado como indicador do infinitivo e pode ser usado também como preposição. Quando ele é preposição, ele pode vir seguido de substantivo ou de um verbo na forma ing, ok? Então, ing sempre após o to. E é isso aí. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, manda suas perguntas. Põe aqui, né, nos comentários. Teacher, não entendi isso, aquilo. Se tiver alguma ideia para outros tópicos para futuras aulas, vai me dando. E, no mais, é isso aí. Então, beijocas. Amo vocês todos e fiquem com Deus.